E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar trabalhando com uma troca de cenários dentro de um labirinto, aquilo que foi um combinado em sala de aula, tá? Então, para a gente poder dar sequência a isso, primeiramente você tem que ter os seus labirintos desenhados, né? Como a gente teve tempo para poder desenhar em sala de aula, tá? Então a gente tem lá nosso primeiro labirinto, né? Eu vou até nomear com vocês eles aqui, que vai ser o labirinto inicial, né? O meu segundo labirinto que vai ser o 2 lab. Depois eu vou descer para baixo, vou pegar o terceiro e vou renomear ele para 3 lab, que é o meu terceiro labirinto. Depois o quarto labirinto, que é o quarto lab. Beleza. E o meu cenário de vitória. Então, vitória. Vitória. Fechou. Beleza? Percebam então o seguinte: nós temos lá um cenário onde o personagem vai nascer, ele vai percorrer esse labirinto, tocando a corzinha verde, ele foi pro lab 1. Beleza. Ele nasceu aqui, percorreu, tocou aqui, não era a saída. O que acontece com ele? Ele volta para o labirinto inicial, né? Então a gente já sabe que não é a corzinha verde, a gente vai percorrer, tocou na vermelha. Opa, foi lá para o lab 2. Aí ele nasce em algum cantinho aqui nesse labirinto, pode ser definido por vocês, né? E aí vocês vão fazer um quadrado diferente desta cor aqui, ou até pode ser a mesma cor, mas vamos manter diferente para a gente aprender a trabalhar mais com código, tá? Então cada quadradinho de uma cor diferente. Mexa nos números para não ficar a mesma paleta de cores, tá? Exemplo, no Lab 1 tem aqui em cima. No Lab 2 vamos fazer mais para baixo. Vamos fazer lugar diferente, fazer aqui no cantinho, tá? Importante ressaltar isso daqui para vocês, ó. Percebam que quando eu fiz o quadradinho ali, ele ficou com a bordinha ao seu redor, tá? Então vocês clicam na setinha, clicam nele e removem essa borda, ou seja, aqui nesse componente aqui em cima. Bem aqui, ó. Isso aqui é o contorno. Você pode marcar como zero ou escolher a cor com risquinho, beleza? Por quê? Para que ele não fique aquele contorno lá, porque se o carinha estiver andando, se ele toca na cor preta, ele não passa. E se ele tem um contorno preto, ele não vai tocar nessa cor rosa. Ou seja, ele nunca vai chegar a avançar para o próximo cenário, entenderam? Então sempre deixa sem contorno, beleza? No outro cenário, a mesma coisa. Vamos fazer lá ele nasceu num cantinho e ele vai ter que sair em outro. Vou pegar aqui uma corzinha mais laranjada agora e vou colocar aqui nesse cantinho aqui. Sem contorno, beleza? Fechou. Temos os 3 labirintos e temos a vitória. Agora a gente vai fazer o nosso personagem, né? A gente tem nosso personagem, eu vou fazer aqui rapidinho, vou acelerar o vídeo para vocês. E vocês também vão ter que desenhar de vocês. Eu vou fazer um Pac-Man aqui bem simplesinho. Ok, tive um pequeno imprevisto aqui, tive que seteirar a pessoa. Porém, vamos dar sequência ao nosso desenho. Vocês vão começar a desenhar o Pac-Man de vocês lá, ou o personagem que vocês quiserem, tá? Usem a criatividade para desenhar esse personagem. Usem, saiam do padrão, não precisa fazer como eu tô fazendo aqui. Sejam criativos, façam seus personagens. Aqui eu tô fazendo o Pac-Man para ser mais rápido. Desenha um círculo, pega esse mousezinho aqui, ó. Vai ver que vai aparecer umas bolinhas ao redor do círculo agora, ó. Viu que apareceu essas bolinhas? São pontos de eixos que você pode mexer. Você consegue trabalhar com um raio. Se eu pegar essa bolinha aqui e puxar pra trás, ó, eu consigo meio que achatar ele, entendeu? Então eu vou deixar bem no meio. Aí eu vou pegar essa bolinha, vou fazer mais uma aqui, ó. Se eu clicar em algum canto agora, gera mais uma bolinha. Viu que gera uma bolinha? Eu posso pegar essa bolinha, eu posso puxar ela pra frente, ó. Como se eu fosse fazer uma boquinha. Aqui tem a mesma coisa, ó. Aqui ficou muito grande. Volta, volta, aqui. Mas que assim, aí tem que manter meio que um padrão. Senão não vai ficar legal. Na verdade, não vai ficar legal, né? Não vai ficar um Pac-Man 100% realista, tá? E agora, vocês vão fazer o quê? Vocês vão clicar com o botão direito sobre o Pac-Man para duplicar sua fantasia. E aí você só vai fechar um pouquinho mais a boquinha dele agora, para fazer uma animaçãozinha de que ele tá fechando a boca. Bem simples, tá? Bem simples, bem direto ao ponto, ó. Tá? Aqui é só pra gente poder dar sequência ao código. E agora você vai fazer o código, né? Estando nomeado tudo certinho, bonitinho, a gente vai começar com o código. Então a primeira coisa que acontece é bandeira verde, né? Então, bandeira verde é nosso primeiro bloquinho. Bandeira verde, e vai acontecer o que depois da bandeira verde? Vai mudar para o cenário inicial, que é quando começa o jogo. E quando muda para o cenário inicial, o nosso Pac-Man começa nessa posição aqui. No meu caso, não sei como ficou o labirinto de vocês, tá? Ok. Então,
você vai encontrar a posição que ele vai ficar melhor. Exemplo, se eu mover ele para cá, as coordenadas aqui, ó, percebam que elas mudaram, tá? Se eu pegar o Pac-Man e mover para cá, percebam que essas são as coordenadas corretas, ó. Entenderam? Ou seja, vocês vão ter que mudar essas coordenadas aqui nesse bloquinho de Vapara. Beleza? Como eu quero que ele comece lá em cima, menos 203, então eu vou colocar aqui, ó, menos 203 e 151 para y. 151 para y. Põemos embaixo. Mesmo que ele esteja em posições diferentes, só quando mudar para inicial, pá, ele vai para lá. Entenderam isso? Fechou? Beleza. Apertou a bandeira verde, aconteceu isso aqui. Tá bom? A gente pode fazer agora, quando ele mudar para a tela inicial, ele também faça essa ação, para garantir que ele não vai estar em posições diferentes, né? Então, fechou. 100% agora está funcionando. Quando mudar para a tela inicial, o que vai acontecer? A gente vai ter o controle do nosso personagem. Então vamos lá. Quando a tecla... Opa! Quando a tecla tal. Qual tecla? Essa aqui, ó. Seta para cima for pressionada, vai acontecer o seguinte movimento. Eu quero seta para cima. Cima. Eixo Y. Então, em Y eu irei adicionar 10. Faço a mesma coisa para a opção de para baixo, correto? Então, quando a tecla seta para baixo for pressionada, eu vou fazer o inverso, né? Se é 10 para cima, para baixo é menos 10. Então, adicione menos 10 a Y. Beleza? Eu vou deixar esses dois bloquinhos um ao lado do outro. Tá? Um ao lado do outro. Ó. Por que um ao lado do outro? Porque eu vou precisar pegar uma cor específica daqui a pouquinho. Concordam comigo que se eu tô andando para cima, tô andando para cima, tô andando para cima, a hora que eu tocar naquela barra, naquela cor preta, eu não posso passar. Ou seja, adicionei 10, toquei, voltei. O que tem que acontecer então? Se eu tocar na cor preta, eu volto menos 10 passos. Beleza? Deixa eu só silenciar o WhatsApp para não aparecer mensagens. Fechou. Agora, nós vamos então fazer essa condição. Se, né, tocar na cor preta, ou seja, essa cor preta aqui, ó, aqui você construiu. E se você construiu com cores diferentes do labirinto, você vai ter que corrigir. Certifique-se que todas as bordas, todas as paredes têm a mesma cor. Beleza? Tocando a cor preta, então faça o inverso, né? Se eu estou colocando 10 a y, eu vou fazer menos 10 a y, tá? E é a mesma coisa para outro carinha ali. Se é para baixo, eu só duplico esse código aqui, ó. Coloco embaixo. Em vez de 10, eu coloco 10. Como é que faz para duplicar? Se você colocar o mouse em cima do C e duplicar, você vai duplicar o C, eu tocando e adiciona. Se você colocar o mouse em cima do adiciona, você vai duplicar só o adiciona. Se você colocar esse mouse em cima do tocando, só no tocando. Por que você duplica os três? Porque ele tá com o tocando dentro dele e o adiciona dentro dele. Porque ele é um conjunto, certo? O que tem dentro dele, ele leva junto. Beleza? Então, beleza. Agora a gente vai fazer essa mesma condição para a direita e esquerda, tá? Então, quando a tecla seta para direita, agora que a gente aprendeu a base, aí fica muito mais fácil trabalhar, né? E a seta para esquerda. Então, direita e esquerda. Se eu vou para minha direita, é positivo em x. Então, adicione 10 a x. Se eu vou para minha esquerda, é negativo em x. Então, adicione menos 10 a x. Tá? E aí eu faço o mesmo código que eu fiz no outro. Posso só duplicar? Colocar embaixo e trocar o número? Não posso. Por quê? Porque se eu estou indo para a direita, adiciona 10 a x, eu tenho que, quando bater na cor preta, eu tenho que voltar 10. Não voltar 10 a y. Voltar 10 a x. Ou seja, vai pegar lá, adicione menos 10 a x. Agora sim eu posso duplicar e colocar isso aqui embaixo do outro. Opa! E agora aqui, se eu estou para a esquerda, tocando a cor preta, eu adiciono 10 de volta para lá. Beleza? E sempre, vamos testar aqui por enquanto, ó. Reta para a direita, esquerda, baixo, cima. Tá funcionando. Passou da borda? Não passou. Tá colidindo certinho. Funcionando por enquanto o nosso labirinto. Vamos seguir aqui agora. Eu vou fazer o seguinte, vamos animar esse jogo. Aparência. Sempre que uma tecla for pressionada, muda para a próxima fantasia.
Próxima fantasia. Beleza? Próxima fantasia. Ué, o que aconteceu aqui? Entendi. Ah, é que eu dupliquei ele inteiro. Próxima fantasia. Próxima fantasia. Ó, agora. Ok, tá melhorando, certo? Talvez se nós trabalhar com a direção que ele tá apontando, né? Quando você apertar para baixo, ele aponta para qual direção? Para baixo. Então vamos pegar lá em movimento um bloquinho chamado aponte para a direção, né? E vou colocar embaixo de cada um deles também. Aponte, aponte, aponte e aponte. Beleza. Então agora a gente tem os apontes embaixo de cada um deles, ó. Seta para cima, então eu vou apontar para cima. Seta para baixo, eu irei apontar para baixo. Seta para direita, eu vou apontar para direita. Seta para esquerda, eu vou apontar para esquerda. Beleza? E agora o nosso joguinho já está um pouquinho mais animado, ó. Já começou a ter mais vida, certo? Então agora a gente já tem um pouco mais de animação. Beleza. Isso depende muito, claro, da fantasia que vocês estão fazendo. Lembre-se disso. Fechou? Agora a gente só vai fazer a colisão dos bloquinhos. O verde, o vermelho e o amarelo. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Eu quero identificar também. Além de eu tocar a seta para cima, se eu tocar na cor preta, eu não posso passar. Mas se eu tocar na cor, tipo, vermelha quando dá para cima, tocar na cor verde, tocar na cor amarela, eu tenho que trocar de cenário. Então eu vou fazer o mesmo código que eu fiz aqui, ó. Se, né? Se, então, eu tocar na cor. Qual cor? Cor verde, que era o nosso Lab 1, por exemplo. Quando eu tocar na cor verde, eu vou mudar para o cenário de Lab 2. Né? Ou seja, eu estou no Lab 1, que é o inicial. Tocando na cor verde, eu vou para o Lab 2. Beleza? E esse mesmo código vale para todos os outros ali na nossa lateral. Vou duplicar e colocar embaixo de todas essas, porque qualquer tecla que eu pressionar, se ela tocar naquela cor, vai mudar de cenário. Testamos agora, eu vou até colocar aqui, ó. Então a gente testar mais fácil, ó. Tá ali o personagem, tampa para outro. Ele vai tocar na cor verde. Pá, mudou de labirinto, certo? Já voltou. Agora tem que fazer mais uma condição, que quando eu tocar naquela cor azul, ele volta pro Lab 1, né? Então eu faço a mesma coisa, o mesmo código embaixo. Eu só monto mais um sem então. Se tocando na cor, né? Qual cor? A cor azul do meu labirinto lá, ó. Tocou na cor azul, então eu volto pro labirinto inicial, né? Porque esse aqui não é o labirinto da vitória. Esse aqui é o errado, né? E esse mesmo código vai embaixo de todos também, né? Fechou. E é só fazer esse mesmo código para todos os demais cenários, tá? Acabou? Acabou aqui, parece. Vamos conferir como que tá por enquanto. Verde, azul, verde, azul, verde, azul. Opa, faltou aqui. Verde, azul. Agora, se eu tocar lá no meu azul, tá, voltou pro inicial. Beleza, funcionou 100% como eu teria que funcionar. E aí você vai fazer esse mesmo código várias e várias vezes para o vermelho, para o amarelo, tá? Eu vou deixar ele prontinho aqui já. Eu vou só agilizar agora aqui, porque vocês já entenderam a lógica, como funciona. E agora eu só vou finalizar o joguinho para a gente poder dar sequência no nosso conteúdo, beleza? Então eu vou fazer rapidinho agora aqui para ser mais rápido. Beleza, vamos lá. Azul com vermelho. Aqui com amarelo. Aqui vai pro lab 3 e aqui vai pro lab 4. Aí eu duplico esses dois, coloco embaixo de cada um deles. Duplico esses dois, coloco embaixo de cada um deles. Duplico esses dois, coloco embaixo de cada um deles. Ou seja, cada um deles agora está indo para um labirinto diferente. Beleza? Cada um deles tem uma cor diferente também. Se eu tocar no vermelho, ele vai para esse labirinto aqui. Agora eu vou fazer ele identificar essa cor ali. Quando esse aqui é o vermelho, ele foi para o lab 3. O lab 3 não é o certo ainda, é o lab 4 que é o correto. Então, se ele tocar nessa cor aqui, rosinha, ele volta para o inicial. E vai ficar embaixo de todos também. Beleza, tocou lá agora.
Voltou para inicial. E agora se ele tocar no amarelo, ele vai para o lab 4. Ok. E se ele tocar naquele marronzinho, ele ganha o jogo. Ou seja, se ele tocar naquela cor da vitória lá, se ele tocar nessa corzinha aqui, ele vai ganhar o jogo. Cagada. Droga. Vitória. Beleza. Lá vai ele agora, vai percorrer o labirinto inteiro. Tá. Parabéns, você ganhou o jogo. Apertou a bandeira verde, voltou para inicial. Tá lá. Nosso joguinho tá finalizado agora aqui. O que vocês têm que cuidar? Percebam comigo. Coloquei meu personagem aqui. Pá. Vamos ver. Ó. Vai ter lugar. Tomara que ele passe por todos. Deixa eu ver. Ó. Aqui ele já não tá passando, ó. Tá com algum erro de código. Por quê? Porque ele tá muito grande. Ele não tá passando porque ele tá muito grande. Então vocês vão ter que fazer um código sempre quando apertar a bandeira verde para definir o tamanho do personagem de vocês. Defina tamanho como? A aparência. Ó. Apertou a bandeira verde, além de mudar a posição inicial, ele define o tamanho. Vamos pôr aqui uns 50%. Que não vai ter erro. Ó. Ficou bem pequenininho lá. Tá lá ele, indo bem devagarinho, bem tranquilo. Mas agora eu tenho certeza que ele passa em todos os cantinhos do meu cenário. Né? Ó, tá lá, passou ali, passou aqui. Vai completar o labirinto bem tranquilamente. Né? Beleza? Tranquilo? E só para finalizar, né? Obviamente, né? A gente tem um código principal aqui que vai ser o nosso tempo, né? Tempo. Então, cria uma variável chamada tempo para todos os atores. Beleza? E aí você vai fazer o código lá. Quando mudar para o cenário inicial, ela vai, na própria variável, vai mudar a variável tempo para zero e ela sempre vai esperar um segundo e vai... Não, pera aí. Isso quando apertar a bandeira verde, tá? Quando apertar a bandeira verde. Quando apertar a bandeira verde. Apertou a bandeira verde, começa o jogo. Espera um segundo e vai adicionar um a tempo. Entenderam? Por que isso? Ó, começou o jogo. Agora, cada segundo que passa é o tempo que eu tô levando para zerar o jogo. Se eu errar o caminho, eu vou levar mais tempo para poder ganhar o jogo. Para eu poder contabilizar isso no meu recorde, certo? E quando mudar para o cenário de vitória, quando o cenário mudar para vitória, eu vou parar todos. Por que isso? Porque quando eu chegar no cenário de vitória lá, eu quero ganhar. E eu quero saber qual que foi o meu tempo. Olha lá, 29, 30, 30 segundos foi o meu tempo. Parou ali. Beleza? E quando apertar a bandeira verde de novo, tá. Ele começa de volta o tempo. Fechou? Tenham um bom jogo, aproveitem esse conteúdo, desfrutem, criem personagens, criem labirintos maravilhosos, criem saídas, façam o melhor que vocês conseguirem, sejam criativos, conto com vocês para isso. Um abração.